enroscando, mas vai dar certo. Vamos começar, né, o nosso último dia dessa semana de devocional. Foi uma bênção, né, muitos aprendizados. Teve 2 dias que eu não consegui participar aqui, mas escutei todas as ministrações, as das minhas demandas aqui, mas é sempre uma bênção, né, estarmos juntas, participarmos dessa mesa que o Senhor coloca para nós. Vamos, então, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos aos céus. Deus amado, querido e santo, bendito e maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, Rei da eternidade, Pai, nós colocamos esse dia, essa manhã, em Tua presença, Pai. Eu apresento cada mulher aqui, Senhor, cada uma que está ouvindo esta mensagem, Pai. Vai de encontro, Senhor Jesus, a cada coração. Pai, se faça presente na vida dessa mulher agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade para tocar na mente, no coração, Deus. Para que o Senhor possa instruir, ó Deus, de acordo com a Tua boa e perfeita vontade. Pai, em nome de Jesus, que essa mulher se deixe ser permitida, ser tocada pelo Senhor, pelas Tuas palavras, moldadas pela Tua palavra. Pai, eu convido a Tua presença nesta hora, Senhor. Reconheço, Senhor Jesus, que sem Ti eu não sou nada, que a Tua presença importa muito mais, Senhor, do que qualquer outra coisa. Pai, reconheço, Senhor, que o meu entendimento, o que eu falo, não é nada se não tiver a Tua presença, se não tiver o Teu Espírito Santo. Pai, nesta manhã vai de encontro, Senhor, se existe alguma tristeza, Pai, vai tirando agora do coração, Pai. Pai, se existe alguma angústia, alguma preocupação, Pai, que o Senhor possa retirar agora das mentes e do coração, Pai. Pai, para que possa se focar nesta manhã na Tua palavra, Deus, na Tua palavra que é boa, perfeita e agradável, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Senhor, nós te clamamos nessa manhã, Deus, nós desejamos a Tua presença mais do que qualquer outra coisa, Deus, e nós reconhecemos nessa manhã, Deus, que sem o Senhor nós não somos nada, que é o Senhor quem nos fortalece, quem nos fortifica, quem nos ajuda, quem nos levanta, quem está sempre conosco, Pai. Nós queremos também nessa manhã, Senhor Jesus, te dar honra, glória, poder e majestade, Deus, porque o Senhor é o único Rei, Senhor, Tu és o único digno de adoração, de louvor. Tu és aquele que era, que é e que há de vir, Senhor. Tu és o nosso Rei. Tu és aquele que voltará, Senhor, com poder e grande glória, Senhor. Por isso nós te clamamos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, se vocês quiserem abrindo, o versículo que nós vamos ler hoje está em Lucas 8:17. Só para a gente entrar um pouquinho no contexto, né? Ontem a Thaís falou sobre o jardineiro. A palavra de hoje, ela entra muito em contato com a de ontem, né? Porque como a gente está fazendo um devocional, ela é uma continuidade. E o título que a autora deu hoje é Expondo as Minhas Raízes. E aí lá em Lucas 8:17, o versículo que ela usa como base é assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, o que acontece? Aqui, a gente vê o Senhor Jesus, né? Essas palavras são de Jesus falando. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser trazido à luz. E aí, quando a gente se lembra de raízes, né, que a gente já falou aqui várias vezes, a gente sabe que as raízes estão nas partes mais abaixo da planta, né? E ela está sempre o quê? Oculta, né? Nem a todo momento que a gente observa uma planta, a gente está conseguindo ver a raiz dela, né? Então, ela sempre, uma coincidência, né, é que a raiz, ela é a principal fonte de sustentação de uma planta e ela está fora da luz. E a luz, ela é algo principal, é algo muito importante para a planta fazer fotossíntese. Então, ela tem que acreditar que as folhas e tudo que está lá vai levar esse nutriente até a raiz, porque ela não consegue ter contato com essa luz, né? Então, o que a gente vê aqui, né? Então, Jesus fazendo uma analogia e também que a autora, né? As nossas vidas, muitas vezes, tem algo dentro de nós, ou seja, algo profundo, em nossas raízes, que só nós conseguimos acessar, que está oculto das luzes, das outras pessoas, e que eu consigo, às vezes, disfarçar muito bem, né? Consigo não expor, porque a gente só expõe aquilo que a gente realmente quer, né? Não é tudo.
Mas aqui esse dia do devocional é uma proposta para a gente começar a entender a importância de expor essas raízes. Ontem a Thaís trouxe, né, o versículo que fala da vinha, né, e que o jardineiro pediu um tempo, né, que o Senhor falou para podar o dono daquela vinha, mas ele pediu um tempo para que se pudesse cavar, né, cuidar daquela planta para que ela pudesse realmente dar frutos. E aí eu quero entrar em três passos que eu anotei aqui. O primeiro é o Senhor mostra carinho e cuidado conosco. A Thais até falou isso lá ontem, ouvindo a ministração dela. E aqui também ela traz, né, que muitas vezes nós pensamos assim, nossa, meu Deus, por que você está mexendo nessas raízes? Por que me faz lembrar essas coisas, né? Mas muitas das vezes isso demonstra carinho e cuidado. Porque quando a gente quer matar uma planta, a gente esquece ela e não dá cuidado. E muitas das vezes as pessoas que cuidam de plantas, devem ter muitas aqui, as plantas você precisa cavar ali na raiz dela para tirar o excesso de coisas mortas e dar uma readubada nela para que ela possa nascer, crescer ainda melhor. Então é importante rever as nossas raízes. Isso não é um sinal de dor, ou de dor, diga assim, isso não é um sinal de alguém que não gosta, que quer te prejudicar, ou e sim um sinal de algo que quer te fortalecer, te levantar, né? Às vezes o mexer em nossas raízes tem a ver com isso. Então, muitas das vezes, né, voltando para o que eu estava falando, nós nos sentimos o quê? Frutíferas, né? Junto com por que a gente se torna infrutíferos? Porque a gente tem raízes dentro de nós que não é tratada, né? Então, uma planta, muitas vezes, ela não está dando fruto já faz um tempo, e muitas das vezes está relacionado com a falta de cuidado com aquela planta, de realmente mexer nas raízes, não só podar e tudo mais. E aí, assim, somos nós. Muitas das vezes, nós estamos sentindo infrutíferas, né? Sobrecarregadas, cansadas, pesados daquela rotina, mas nós esquecemos de ver o nosso interior, né? Aquilo que o Senhor quer que nós mexemos. Muitas vezes nós não queremos mexer porque nós sabemos que vai expor, que vai doer, né? Mas lembre-se, o Senhor Jesus, né, como a Thaís disse ontem, ele é o nosso jardineiro. E ele sempre tem uma forma correta para expor as nossas raízes. Então, o que eu também queria dizer em todo esse contexto? Que não é de qualquer jeito, não é a qualquer momento ou a qualquer hora, mas existe uma hora específica para isso acontecer em nossas vidas. Para mim, um exemplo muito claro que a gente teve essa semana foi a Cleo, né, que trouxe o testemunho dela. É engraçado que ela podia testemunhar aquilo que ela estava vivendo em qualquer momento da vida dela. Qualquer parte ela podia expor, né? Era uma opção dela, mas ela escolheu expor no momento certo. E as pessoas chegavam até ela, até sobre o mesmo assunto, e garanto que muitas das vezes ela não expôs e falou assim, eu também estou passando pelo mesmo processo. Pelo contrário, ela tentou ajudar aquela pessoa. Porque a gente precisa saber aonde nós vamos expor as nossas raízes e como nós vamos expor e para quem nós vamos expor. E a pessoa que vai receber a exposição da nossa raiz, ela precisa agir com cuidado e carinho. A gente precisa ser pessoas específicas, né? Precisa ser pessoas que realmente vai nos compreender. E eu preciso depois expor essa raiz curada no momento certo, porque se eu expor também no momento errado, essa raiz, isso vai acabar gerando frutos que não são bons nem para minha cura. Então, nós precisamos procurar o momento certo, né, de fazer isso. Entender que o Senhor Jesus, ele conhece todos os momentos para a gente fazer isso. O principal ponto que eu quero deixar e que a autora também diz procure pessoas que realmente são confiáveis, são de Deus, que realmente vai te orientar da melhor maneira possível. E não que somente vão dar uma opinião ou só estão preocupados em saber aquilo que você quer expor. Porque é algo que a gente quer expor, que é o segundo ponto que eu vou falar aqui, tudo que a gente vai expor, ele realmente nos traz medo e insegurança, né? É impossível a gente expor algo que está lá profundo, no escuro, e aquilo não gerar medo ou insegurança de falar, ou um pensamento do tipo, será que vão me aceitar sabendo que eu sou assim? Sabendo que eu tenho essa característica guardada dentro de mim, que muitas das vezes eu tenho
eu me desdobro para não apresentar ela. Então, procure pessoas confiáveis. Porque vai existir uma fase em todos os processos das nossas vidas que nós vamos precisar expor raízes. Muitas vezes nós não vamos conseguir curar todas as raízes de uma vez, porque é tudo um processo. Eu não consigo mexer muito numa planta na raiz dela e começar tipo uma poda severa numa raiz, e ela vai acabar morrendo e eu vou acabar perdendo aquela raiz. Então, elas são realmente com calma, devagar, com o tempo, e eu vou fazendo isso aos poucos. É isso que o Senhor Jesus fala. E quem consegue penetrar nesse lugar é o Senhor Jesus. E pessoas usadas com dom, que eu falo, existem pessoas que têm o dom de penetrar o profundo da nossa alma, de conversar, de ser verdadeiro, né? Conosco, eu sei, eu tenho pessoas assim na minha vida. E muitas das vezes eu me sinto confusa, e essas pessoas às vezes não têm nada, não tem uma formação, não falo que um psicólogo é importante, né? Tá, está aqui muito importante, mas assim, a pessoa não tem essa formação, mas ela consegue dar um entendimento, uma palavra, uma direção tão clara que para mim não é nada mais do que o cuidar de Deus, porque é uma pessoa sendo usada por Deus na sua vida para te ajudar na cura daquela raiz. Então, assim, ore ao Senhor pedindo a essas pessoas se existe algo em você que você está sentindo, nessa manhã ou durante esses dias, que tem alguma raiz ou algo que te impeça, porque muitas das vezes as nossas raízes ocultas e profundas nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós estamos enclausulados, né? Não estamos deixando o Senhor entrar, não estamos deixando o Senhor penetrar, ou às vezes estamos deixando, ou estamos levando isso para pessoas que o Senhor não quer que nós levamos. Então, assim, e nós só conseguimos fazer isso orando, né? Tendo intimidade com o Senhor, buscando a presença dEle, buscando nele, entendimento nele. Deus, quem é a pessoa? O Senhor levanta, mas o Senhor, Ele nos mostra. Se nós estamos com o coração disposto, a nossa visão é ajustada ao Senhor. Se nós estamos no direcionamento certo, a nossa visão ela é ajustada ao Senhor. Então, deixa eu só ver aqui. Todas as vezes que nós precisamos, né, trazer a cura para algo que está oculto, nós precisamos trazer a luz, né? Nós necessitamos sair do oculto, que seria da ocultão mesmo, de falar, da escuridão, das trevas, e trazer para a luz, que é o Senhor, né? E os olhos deles estão sobre todas as coisas. Não é que o Senhor não sabe. Ele sabe de tudo que acontece conosco. Mas para haver cura e libertação, nós precisamos declarar, nós precisamos falar, nós precisamos nos posicionar. E muitas das vezes é o que falta em nós. Eu falo em nós porque eu tenho mesmo. O que falta é eu me posicionar diante dessa raiz que não está curada e falar assim, não, eu preciso procurar me curar. Eu preciso procurar limpar as minhas raízes para que eu possa alcançar o nível que o Senhor tem para mim. Então, é sobre isso, sabe? É sobre ter medo, insegurança, é sobre dor, é sobre angústia ao expor essas raízes, mas também é sobre cura. É sobre um jardineiro, como falado ontem, que vem com carinho, com amor, e vem nos mostrando a forma correta. E às vezes, mesmo que as palavras vão ser difíceis, nós precisamos entender que aquilo é para nossa cura, né? O Senhor não quer fazer algo em nós que não vai nos gerar bons frutos, porque essa vinha não estava gerando frutos. O Senhor não quer que nós não geramos frutos, e a gente já falou tanto dos frutos que nós precisamos gerar durante todo esse processo. Então, veja o quanto é importante eu expor as minhas raízes, veja o quanto é importante eu entender aquilo que está travando a minha vida espiritual, sentimental, emocional, a minha vida conjugal, a minha vida ministerial, minha vida de amizade. Tudo existe uma raiz. Nós somos seres que, por mais que... É engraçado que eu acho que nós somos... A mente humana, ela realmente ela é muito... É o Senhor mesmo para ter criado ela, porque como que o ser humano, sabendo que ele é mau, faz coisas maus, ele consegue vestir uma capa e falar, tá tudo bem, eu não tenho nada, é isso, eu sei que tem que fazer isso, mas eu não faço. Por quê? Sabendo que temos que fazer as coisas certas, vamos fazer. Então, isso é melhor para nós, sabe?
O outro, muitas das vezes, o acesso que nós permitimos ao outro, não resolve a nossa vida. O que resolve a nossa vida é o nosso comportamento, é a nossa mudança. O que o outro fala para eu fazer, ou fala para, ou dá palpite na minha vida, muitas vezes não acrescenta. O que acrescenta é a palavra, é o que o Senhor nos diz, é o que eu sinto no meu íntimo, porque muitas das vezes nós sentimos o que devemos fazer, porque o Senhor, Ele ministra em nós, ministra em nossa alma. Mas nós não queremos. Nós vamos contra a palavra, nós vamos contra aquele sentimento de saber assim, não, Deus está me mostrando a direção, está falando o que eu preciso fazer, mas eu não. Então, vai mesmo, vai com medo, vai com insegurança, mas faça aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer. Eu fiquei muito impactada com o que a Cláudia disse. Ela disse assim, que ela passando todo esse processo, ou seja, ela tinha muitas desculpas para falar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não posso, eu estou ferida. Mas mesmo assim, ela continuou. Ela continuou pedindo ajuda para as pessoas certas, para ela se manter firme. Ela não expôs em momento nenhum a fragilidade dela, não que ela não poderia, mas é que ela entendeu, o Senhor entendeu que, ela entendeu do Senhor que era um processo, e que para passar pelo processo, eu preciso aceitar o processo. Eu preciso aceitar as fases, eu preciso deixar ser mexidas pelas raízes, eu preciso confiar inteiramente em Deus, que é o único capaz de fazer todas as coisas. Então, isso nos mostra muito uma sabedoria imensa para mim, da parte da Clara, de realmente deixar a raiz ser exposta da maneira correta, do jeito correto, e trazer somente no momento que aquilo está totalmente curado, para que sirva de cura para as outras pessoas. Né? Eu não vou falar porque é engraçado, porque ele é tão interligado, e ontem eu fiz o devocional errado. Eu fiz o próximo, e ele fala muito sobre isso, então a próxima pessoa vai também falar sobre isso, mas é muito interligado, sabe? O que a gente deixa ser curado, muitas das vezes vai servir como exemplo, vai servir como testemunho para outras vidas, para a cura de outras vidas. Então, tá vendo tanto que é importante ser curado? Ser curado nos fazem gerar né? Nos fazem gerar até salvação na vida das outras pessoas. Então, o quanto é importante nos deixarmos ser curados. E o último ponto que eu anotei é mexer no meu passado e nas minhas raízes. Isso vai doer, né? Eu já falei que isso traz realmente dor, mas tem algo oculto em nós que talvez nós não queremos mexer, porque a gente sabe que mexer naquilo vai nos trazer sentimentos ruins. Vai nos trazer sentimentos ruins, sensação de desconforto. E nós, muitas das vezes, não queremos. E não é fácil. Não é fácil encerrar ciclos, não é fácil quebrar questões geracionais, não é fácil expor as nossas fragilidades, o nosso medo. Mas lembre-se, o Senhor, Ele sempre, a autora até fala isso, né? Ele tem um olhar de amor sobre nós. Quando nós expomos no lugar certo, esse olhar de amor, ele vem sobre nós. A autora aqui diz que ela precisou ser tratada em muitas raízes, mesmo depois de estar em ministério, né? Eu penso assim, ela também tinha tudo para dizer, não, tá tudo bem, né? Mas ela precisou abrir algumas raízes, abrir alguns pontos, e depois o Senhor vem e derrama graça, né? Ele derrama graça sobre nós. E a graça do Senhor é o que nos faz curar, sabe? Que é essa graça que se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Essa graça que nos ajuda, né? Ela vem encharcada ali sobre nós, quando nós decidimos nos derramar, né? Quando nós decidimos pela cura, o Senhor derrama essa graça. Então, e aí a autora até fala algo que eu quero deixar também falado aqui, que é sobre expor aquilo que está escondido, mentiras, né? Algo que está dentro de nós e só nós guardamos. Eu conheço pessoas que guardam por anos segredos seríssimos, mas que a doença era visível, né? A gente vê a pessoa visivelmente doente e não entendendo, mas muitas das vezes é porque aquele segredo, algo que está escondido, oculto,
precisava ser trago à luz, para que essa pessoa realmente conseguisse romper, não só na fé, mas na vida, sabe? Nas gerações dela. Então, eu não sei o que cada uma te passa, né? É impossível conhecer cada uma a fundo, né? Profundamente. Mas cada uma de nós nos conhecemos profundamente. Nós sabemos aquilo que nós carregamos, aquilo que está em oculto, nós sabemos exatamente aquilo que está em oculto, o que precisa ser trago à luz. Lembre-se que o Senhor sabe todas as coisas. E Ele é o único capaz, Ele diz aqui, porque não há nada em secreto que não será manifesto, nem alguma coisa em oculta que não se tornará conhecida e que venha à luz. Ou seja, se você não expor agora, no dia do juízo final, ou qualquer outro momento, ela pode vir à tona, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele pode usar pessoas, né, para trazer isso à luz. Então, eu sempre penso que do melhor jeito seria nós mesmos reconhecer, né? Reconhecer, buscar pessoas, trazer isso à tona, né? Para a luz, trazer isso para ser realmente mexido e cavado, para que haja transformação na nossa vida, para que haja um entendimento e para que nós possamos ser frutíferos, né? E ninguém esconde, a pastora falou assim, ninguém esconde por muito tempo, e a mentira na qual você está envolvida não se sustentará para sempre. Então, a mentira, ela não se sustenta por muito tempo. É bem melhor nós sermos verdadeiras, né? Tanto com o outro quanto com nós mesmos. Porque muitas das vezes nós não vamos conseguir sustentar, né, a todo momento, a mentira. Eu aprendi isso muito no meu trabalho. Não é que era mentira, mas eu ficava adiando e tentando achar uma solução pro problema antes de contar que eu errei. Hoje em dia eu chego e falo assim, nossa, eu errei lá. Tá errado. Vamos ver o que a gente faz para solucionar. E é tão engraçado que eu tinha um certo receio por medo de falar que errei e a outra pessoa agir muito mal, sabe? Severamente. Acho que isso tem relacionado ao nosso país, né? Já, a forma como nós somos tratados e tal. Mas eu tinha esse medo. Aí, esses dias aconteceu um episódio e eu falei assim, gente, não tem como, não posso dizer, errado, né? Fiz errado, eu tinha errado, só que ninguém tinha percebido o erro. Só que uma hora ou outra, anos, podia demorar anos, alguém ia perceber o erro. E até então ninguém tinha percebido. Eu falei assim, bom, eu mesmo vou lá e vou contar sobre o meu erro. Pois aí eu cheguei, né? E eu lembro que eu falei assim, vou falar com o meu chefe, pelo menos antes de todo mundo chegar para o esporro, não sei em público, né? Fiquei pensando. Aí ela chegou e já fui logo falando. Falei assim, olha, ontem, revendo isso daqui, vi esse aqui, gravíssimo, sério esse erro que eu cometi. Ela falou assim, muito sério, Isadora. Assim, falou, me mostrou que realmente era sério, ou seja, algo que eu realmente já tinha visto. Só que ela falou assim, não tem o que fazer. A gente vai ter que encarar isso. Bom, se vier algo muito ruim, a gente vai ter que encarar e entender que é isso. Eu me lembro que eu fiquei muito em paz, né? Eu falei assim, bom, pelo menos a minha parte eu fiz. Realmente o que dava para mudar, não dá mais. Mas eu ser verdadeira, eu ser transparente, me torna uma pessoa segura, sabe? Me torna uma pessoa segura para o outro, me torna uma pessoa segura para mim mesmo e entender que nós somos seres humanos, cheios de falhas, cheios de defeitos, e que nem sempre vamos ser uma máquina que faz tudo perfeito, porque até a máquina erra, imagina nós. Mas nós precisamos sempre buscar melhorar, né? Esse trecho que eu contei é um melhoramento daquilo que eu entendi na minha vida. Não que eu mentia, tá, gente? Eu só consertava o erro e depois contava. Errei, mas consertei. Só que aí eu entendi que nem sempre é assim. A gente precisa assumir o erro, assumir que está errado, entender aquele lugar, porque muitas das vezes a gente só quer o lugar de tá tudo bem, tá tudo certo, sou isso aí, uma pessoa perfeita, mas por dentro nós guardamos mágoas, angústias, nós escondemos segredos, nós temos raízes que precisam ser expostas e nós não queremos. E isso é muito sério. Isso é a única coisa capaz de nos trazer cura. Cura emocional, cura sentimental, cura para vivermos em comunhão com os nossos irmãos, com as pessoas ao nosso redor. Porque eu costumo dizer, eu tenho raízes a serem curadas que eu
eu deixo elas escondidas, eu sei onde elas estão, não quero mexer nelas, porque elas realmente doem. Mas eu sei também da importância de fazer isso. E eu estou caminhando para isso. Mas por que eu falo isso? Porque as raízes, quando elas não são curadas verdadeiramente, e elas estão lá, no momento ela vai ser exposta. E ela vai ser exposta a ponto de prejudicar até as pessoas mais próximas a você. Porque se ela não é curada, você não sabe lidar com ela. E dependendo do que ela gera, porque toda raiz gera, ela gera sequidão, ela gera falta de frutos, isso vai também impactar não só na sua vida, mas naqueles que estão próximos, né? Então, é isso. É só mesmo, essa parte do devocional é um complemento do de ontem, né? Então, que a gente realmente possa deixar o Senhor Jesus, o jardineiro, né? Completar a boa obra em nossas vidas, em nosso coração, e se deixar ser moldada e curada pelo Senhor. Né? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Vamos orar então, né? E a gente vai apresentar aqui a vida da Égide dos filhos. Se alguém tiver algum pedido de oração, quiser colocar aí para a gente orar. Você tem, amiga, alguém mandou alguma coisa? Só isso, né? Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por esse devocional. Obrigada por falar profundamente aos nossos corações, com relação às nossas raízes, aos nossos frutos. Eu sei que o Senhor tem algo a dizer a nós, Deus, com relação às plantas, porque o Senhor usou elas, Senhor, na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar cada coração, Deus, uma terra realmente fértil. Fértil a receber essa palavra, fértil a ponto de produzir frutos através dessa palavra, férteis a ponto de mudar histórias neste lugar, férteis a ponto de mudar destinos, Pai. Pessoas que realmente estão dispostas a cumprir aquilo que o Senhor tem para a vida delas, Deus, com verdade, com integridade, com amor, com sempre buscando o melhor do Senhor, Deus, sempre buscando no Senhor aquilo que precisa ser feito, Deus. Pai, eu repreendo agora todo agir do inimigo na mente, Senhor, todo grilhão, Deus, tudo aquilo que queira afastar essa pessoa, Senhor, das promessas e daquilo que o Senhor tem pedido ela fazer, Pai. Pai, eu declaro força nesse lugar, Deus, força para vencer o inimigo, Senhor. Que nós possamos nos lembrar todos os dias que o Senhor é bem maior que o inimigo que enfrentamos. O Senhor é o dono da justiça. O Senhor é quem luta por nós, é os teus anjos que estão acampados sobre nós, Pai. Nós temos uma força em nós que nos torna mais forte que o inimigo. E nós somos mais que vencedoras no Senhor Jesus. Pai, eu declaro que cada uma aqui é mais que vencedora no Senhor. Eu não sei o que tem passado, não sei a luta, Senhor, que ela tem travado. Mas o Senhor conhece ela verdadeiramente. Pai, visita o íntimo desse coração. Visita essa mente, Senhor. Deus, que toda imagem retorcida seja retirada agora, Deus. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não provém do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. E que haja uma unção, Senhor, sobrenatural sobre cada mulher, Senhor. Para que haja, Senhor, aqui mulheres cheias do Teu Espírito Santo, mulheres prontas para gerar frutos, Senhor. Mulheres que sabem expor no tempo certo, mulheres que sabem falar no tempo certo, mulheres que sabem se posicionar no tempo certo, Pai. Pai, em nome de Jesus, gera em nós, Senhor, posicionamentos corretos, atitudes corretas, atitudes santas, atitudes do céu, alinhadas ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre cada mulher, Senhor. Eu declaro da tua bênção, do teu cuidado, declaro os teus anjos sobre cada família, sobre cada mulher aqui, Deus, para que elas possam ser cheias do Teu Espírito Santo. Pai, que esse dia seja regado da Tua presença, que o Senhor livre de todo mal, de todo acidente, guarda cada filho, cada esposo, cada marido. Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, cada família, cada pai, cada mãe. Deus, em nome de Jesus, cada trabalho, dê a cada dia sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. Deus, nós colocamos a vida da Edna em oração nesta hora, Pai. Visita ela, Senhor. Visita, Senhor, trazendo restauração na fé dela. Deus, traga um bom ânimo, Senhor, sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, restaura aquilo que foi perdido. Pai, em nome de Jesus, eu declaro
paz, Deus, eu declaro alegria, eu declaro santidade sobre a vida dela, Deus, que ela possa ser cheia do teu Espírito Santo nesta hora, Deus, que ela possa ser renovada agora pelo teu Espírito Santo, pela tua presença, Deus, que toda a parte espiritual seja repreendida agora em nome de Jesus, e que o Senhor venha sobre ela, venha também sobre a vida dos filhos, Pai, Valdenes e Fernando, Deus, trazendo, Senhor, a cada dia um renovo espiritual. Deus, em nome de Jesus, a cada dia, Senhor, o entendimento dos céus, Pai. Guarda a vida deles, Senhor. Livra eles de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, traga, Senhor, refrigério sobre a vida, sobre a alma, Deus. Aquilo que eles têm colocado em oração, que o Senhor possa visitá-los nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, e que o Senhor, se existe algo que precisa ser mudado, que o Senhor também possa mudar sobre a vida deles. Nós declaramos bênção sem medida, Pai, sobre essa casa, essas famílias, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, isso é do tempo. Amém.